Olá, a produção das leis é assunto que causa grande impacto social. E para se fazer boas leis, além do conhecimento necessário sobre cada assunto em si, é preciso conhecer os aspectos jurídicos envolvidos e se pautar por uma técnica adequada. É sobre este tema que nós vamos falar no programa de hoje. Aqui comigo as procuradoras da Câmara Municipal de São Paulo, doutora Ana Helena Pacheco Savoia, supervisora do setor de elaboração legislativa, e a doutora Luciana de Fátima da Silva, que é do setor do processo legislativo. Muitíssimo obrigada pela presença de ambas, um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, Elisa, o prazer é nosso. Que bom de novo, doutora Luciana. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar então com a doutora Ana Helena, que está aqui com a gente hoje, para falar um pouquinho da área que ela atua tão ativamente aqui na Câmara Municipal de São Paulo, o setor de elaboração legislativa. O nome parece complicado. E como é que é na prática? É complicado também? Pode ser complicado, mas é um trabalho muito prazeroso. Nós estamos aqui para ajudar a todos os vereadores, vereadoras que nos solicitam, as comissões da casa, a própria mesa. É uma equipe pequena, mas apta a ajudar tanto na parte consultiva, às vezes somos procurados para dar uma opinião sobre determinados aspectos de alguma propositura e às vezes também somos solicitados a elaborar do zero um projeto de lei que pode ser bastante impactante para a nossa sociedade, como você bem colocou. Então é um setor para fazer boas leis, né? Sim, estamos aqui para colaborar para que elas sejam boas leis, viabilizem soluções para os nossos grandes problemas, né? Porque São Paulo é uma cidade enorme, com problemas de toda ordem, e leis nós temos muitas, já é um emaranhado de leis. Então, nós estamos aqui para examinar esse contexto legislativo já existente, para que as propostas novas venham agregar, né, qualidade e soluções para os problemas do nosso dia a dia. Entendi. E eu fico imaginando que, assim, com a quantidade de vereadores que nós temos aqui na Casa Legislativa, são 55, e a quantidade de trabalho que eles realizam aqui, porque a gente vê pelas sessões plenárias o número imenso de votações, né? Quantos projetos chegam até lá. Eu imagino que, embora a equipe seja pequena, tenha bastante trabalho, né? Muito trabalho. Realmente são 55 gabinetes, todos com muitas ideias, e sendo demandados por vários setores da sociedade. Então, a cada vez que um vereador se dirige a nós, nós sabemos que por trás daquela solicitação existe uma demanda, seja de uma comunidade, de um bairro da cidade, de um setor da economia. Então, realmente, demanda não falta, então a gente tem que viabilizar esse atendimento da melhor forma possível. Cada vereador tem o seu próprio gabinete, que tem os seus assessores, muitos advogados, então eles já dão vazão a muitas dessas propostas que surgem nos gabinetes. Mas também somos procurados para auxiliar. Às vezes o projeto é um pouco mais complexo, demanda não só a ajuda da Procuradoria do setor de elaboração legislativa, mas também a ajuda de outros setores, de outros profissionais da casa, não necessariamente só procuradores, né? Às vezes o tema é complexo, pode envolver política urbana, engenharia, aspectos de saúde, de educação. Então, nós também procuramos a ajuda desses excelentes colaboradores que nós temos na própria casa, economistas, engenheiros, assistentes sociais, para que o projeto realmente atenda a demanda. Uma dúvida que eu fiquei aqui nessa sua explanação, né, do setor de elaboração legislativo, esse setor, ele é responsável por redigir o projeto ou esse projeto já vem redigido dos gabinetes e vocês dão a assessoria necessária? Como é que é na prática? Pode acontecer de ambas as formas. Na verdade, o gabinete
é quem vai nos solicitar essa ajuda. Pode ser que a ideia já esteja bem desenvolvida até, e eles venham a nós apenas para uma segunda opinião, uma revisão. Ou para afinar os termos também, exatamente, né? para uma finalização, para nós enquadrarmos aquela ideia em termos técnicos, de acordo com a legislação aplicável. E outras vezes, só existe a ideia, e nós somos demandados a examinar, então, o contexto em que se insere aquela ideia e redigir dentro da melhor técnica possível, mas sempre de forma clara, concisa e acessível, porque, via de regra, nós trabalhamos com projetos de lei e a lei, ela tem um destinatário, né, que é o cidadão. Então, o cidadão não necessariamente é formado em direito. Então, ele precisa ler e entender. Sem dúvida. Doutora Luciana, e se por acaso o projeto não passa pelo setor de elaboração, não passa pelo crivo da doutora Ana, né? Dá para corrigir alguma coisa? O que pode ser feito? Sim, dá sim, Elis. Quando o projeto passa pelo setor de elaboração, ajuda bastante. Por quê? Porque chega ou o texto já meio que feito, ou a ideia apresentada para que se construa o texto, né? De repente, pode estar querendo legislar sobre um assunto que não está na competência do município. Por exemplo, eu quero proibir propaganda de determinados produtos. Esse é um assunto que está na competência da União, né? Então, o setor de elaboração pode orientar e já consegue que seja sanado, que não prossiga um projeto nesse sentido. Ou então, um requisito muito importante de técnica legislativa, que você não tenha mais de uma lei sobre o mesmo assunto como regra, né? Então, se já existe aquela matéria que está querendo ser abordada, já existe um tratamento legislativo, você não vai criar uma lei esparsa, vai fazer uma alteração em uma lei já existente. Então, todo esse trabalho o setor de elaboração legislativa já faz. Quando não passou por lá, nós podemos fazer isso na CCJ. Todo projeto de lei, ele tramita primeiro, a primeira comissão é a CCJ. A Comissão de Constituição e Justiça. Isso. Né? Que as siglas, muitas vezes, as pessoas não estão familiarizadas. Né? Aqui, para a gente que está aqui na Câmara Municipal, já ficou uma palavra, né, super utilizada. Né? Para a gente faz todo sentido, mas para o público em geral não, isso. E a Comissão de Constituição e Justiça vai ver a adequação desse projeto, vai poder oferecer um substitutivo, né? Na Procuradoria a gente dá o suporte direto a essa comissão e aí a gente já sugere que se faça um substitutivo para adequar a técnica legislativa, né? Então, e se passou pela CCJ ou depois se detectou alguma coisa, ainda existe a possibilidade de corrigir nas comissões, em outras comissões, é possível apresentar substitutivo, emendas, até no plenário. Então, tem um curso longo, o processo legislativo, sempre é passível de correção, né? Mas quando passa inicialmente pela elaboração, já tem um ganho no início do processo. Não, e é interessante como a doutora Luciana colocou aqui, né, doutora Ana, porque são termos, né, essa terminologia nem sempre todo mundo conhece, substitutivo, emenda, tem uma vaga ideia, né, mas o substitutivo é quando, na verdade, você tem um projeto de lei que tem um determinado texto, aquele texto sofre algumas alterações e aí entra um outro texto no lugar, vira um substitutivo, né? Exatamente. Essa é a palavra técnica. E a emenda é quando você tem que agregar alguma coisa extra que ficou faltando, não precisa mudar o texto, mas agrega uma questão, algum pormenor, só para a gente esclarecer o público mais leigo, né? Exatamente. Agora, a minha pergunta, doutora Ana, é a seguinte: o projeto passa pelo setor de elaboração que a senhora trabalha, não é? Depois que ele passou, ele ainda pode sofrer outras alterações? Como é que isso funciona? Ou não, já está fechado e não pode mexer mais? Como é que é isso? Como a doutora Luciana estava explicando, existe um processo legislativo. Então, quando a ideia chega ao setor de elaboração, ela ainda não tem existência, não é do conhecimento público, mas depois que ela sai da Procuradoria e é protocolada, por exemplo, pelo gabinete de algum vereador, ela se torna pública, é lida em plenário, ela vai ter todo um trâmite na casa. Vai passar, em primeiro lugar, pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que vai fazer essa análise da legalidade e da constitucionalidade da propositura. Quer dizer que se não passar pela CCJ, não prossegue o projeto de lei? Aí já morre. Já acaba ali, né? Já acaba Tem ali. que passar pela CCJ com certeza. Então, o setor de elaboração,
às vezes percebe que existe ali algum problema, mas ele não é o setor que vai dizer não, não pode, porque há situações que são nebulosas. Às vezes a constitucionalidade não é tão clara, tão óbvia. Então, se a ideia é boa, o nosso papel no setor de elaboração é colocá-la no papel da forma mais clara possível e segundo a melhor técnica. E aí esse projeto, essa propositura é protocolada e vai ser debatida nas comissões da casa. A primeira delas, a CCJ. Se ele for aprovado na CCJ, ele prossegue nas demais comissões de mérito, propriamente dito, né? Que vão examinar se é uma propositura relacionada à saúde no município, vai passar pela comissão de saúde, eventualmente pela comissão de administração pública e sempre, no final, vai passar pela comissão de finanças, para examinar os aspectos, né, orçamentários. Se é possível viabilizar, né? Se é possível viabilizar aquela ideia. Então, ao final, ir ao plenário, se passar por todas as comissões obrigatórias, de acordo com a matéria daquele projeto, aí lá na frente vai a plenário, normalmente em 2 votações, né, 2 discussões e votações, e poderá virar lei. Mas nesse processo, o projeto pode receber emendas e substitutivos nas próprias comissões ou em plenário, né? Então, sempre é possível completar, complementar, aprimorar aquela ideia inicial. Porque o objetivo não é porque um determinado vereador propõe uma lei que os outros não podem colaborar, não é? Quando você está em plenário, os próprios vereadores, na hora que eles discutem determinado projeto, eles colaboram com alguma ideia, algo que não foi dito naquela lei. Então, da primeira para a segunda votação, ainda pode mudar algumas coisas, né? Sim, sempre é possível, sempre é possível. E mesmo depois de aprovada uma lei aqui pela Câmara Municipal, ela ainda vai receber ou não a sanção do Executivo. Sem dúvida. Pode ser que lá no Executivo também haja alguma discordância sobre a constitucionalidade daquele texto. É feita uma análise, portanto. É feita uma análise por algum setor da Procuradoria do município, que é uma outra procuradoria ligada ao Executivo, né? A nossa é a Procuradoria Legislativa. E, então, isso pode levar ao veto total ou parcial daquela lei, né? Então, um artigo ou outro pode ser derrubado por meio de veto do Executivo. Então, o processo legislativo é bastante amplo, não é só da Casa, da Câmara Municipal de São Paulo, envolve também o Executivo. É para a gente ver que para uma lei chegar até a sociedade, ela passa por um percurso detalhado para que tudo dê certo, né? Eu vou pedir uma pausa aqui no nosso programa, nesse nosso bate-papo que está tão agradável. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.